noite! Eu estava enviando aqui para todos os meus contatinhos. Deixa eu ver aqui como que tá eu também. Deixa eu terminar aqui. Aí. Tá numa musiquinha, enquanto o pessoal entra. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o Imagina, Instagram informar todos eles, né, que a gente está ao vivo. Você hoje já deve ser a segunda, terceira, quarta live. Nem sei quantas hoje a doutora Ana já fez. você também, né? Eu fiz duas e eu ia fazer uma transmissão ao vivo de um pregão da Caixa, uma parte lá para o pessoal até ver o processo, como eu fiz na sexta-feira de um pregão do Comprasnet de 5,5 milhões, mas tiveram tantas prorrogações, tanta coisa atrasada naquela caixa que, pelo amor de Deus, parou tudo. Aí não transmitiram. Enquanto o pessoal chega, eu sei que tem muita gente aqui que tá vendo a gente agora, que tem curiosidade de saber como que funciona para eu, por exemplo, ter aí essa permissão para ser um lotérico, digamos assim, da Caixa Econômica. Enquanto o pessoal chega, você podia explicar rapidinho como que é, se é por licitação, se é licitação presencial, se é eletrônica, porque eu sei que você vem fazendo um trabalho incrível sobre a questão das lotéricas, né? Então, rapidinho, enquanto o pessoal está chegando aí, já vai deixando um coraçãozinho pra gente na tela, já vai distribuindo aí essa live pelo aviãozinho para os seus amigos e o Éder vai explicar rapidamente pra gente como que é essa questão da lotérica, que eu tenho curiosidade de saber também. Ana, o processo de lotérica caiu meio que de gaiato no pró-licitação. Por quê? Nós atuamos com pregão desde 2009, para quem já está acostumado aí, mas não tinha o hábito de participar. Opa, acho que caiu. Voltou? Voltou, né? Travou, voltou. Tá. Não tínhamos o hábito de participar de pregão de lotérica, só que lá é assim. Quando algum cliente, não é cliente ainda, né? Alguém liga perguntando, você faz isso? Eu não falo não, eu falo faço, mesmo não fazendo. E vou procurar saber como que é feito isso. E o primeiro pregão de lotérica, que eu fui contratado para participar, eu ganhei os 2 itens para Hum, cliente. Só que eu ganhei e peguei. É um pregão eletrônico, ele funciona regido pela lei de licitação, lá 8666. O modo de entendi. disputa é o modo de disputa aberto, só que ele é um pregão de melhor valor, melhor proposta. É como se fosse um leilão, né? Um leilão. A Caixa estipula um valor, tipo 10 mil aquela disputa. Ontem nós participamos de um que começou em 10 mil, eu podia chegar até 50, depois meu cliente falou, chega até 97, e arremataram, ficamos em terceiro, em quarto lugar com 97, e arremataram por 98, quase 99, numa cidadezinha de 12 mil habitantes. Eu acho uma loucura, mas tem doido para tudo. Então, o processo de lotérica, a gente começou a atuar, e de lá para cá, eu já atuei por volta aí de quase 150 unidades lotéricas. Ganhamos diversas, mas a maioria a gente fica bem classificado, porque a orientação que eu dou para o cliente não é arrematar por arrematar, como num pregão eletrônico. Faça um estudo da cidade se é viável pagar aquele valor. Vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Cariacica, Aham. no Espírito Santo, uma cidade de mais ou menos aí 300 mil habitantes, foi arrematada uma casa lotérica, uma unidade lotérica, não me lembro, por 51 mil. Aí você pega uma cidadezinha de 12 mil habitantes, arremataram a lotérica por 98 mil. Não fecha a conta. Vai demorar bastante para ter É, retorno. Não que não seja uma ó, excelente oportunidade de negócio. É excelente. sim. Só que tem que fazer as contas. Porque não é só, você arremata, você tem, a partir do momento que assinou o contrato com a Caixa, 8 dias úteis para pagar. Ah, chegou 8 dias, eu não tenho dinheiro, como eu faço? Tá fora. A Caixa não tem outro meio, é dinheiro em caixa. Você entendeu? Então é isso aí. É um processo que estava paralisado, tinha muito no início do ano e final do ano passado, com a pandemia paralisou, mas agora está voltando com força total. Essa semana eu tenho 16 para participar. Eu achei muito interessante, porque é uma forma até, Éder, do empreendedor que está buscando, às vezes, um novo investimento, alguma questão, estudar essa possibilidade, né? Eu até E estava vou dar um comentando. número,
cortando de novo que eu falo pouco, né? Vou dar um número estatístico. 67% de quem... Nós fizemos uma estatística aí até mesmo de impulsionamento, campanha. 67% de quem busca os nossos serviços nessa área são gerentes de banco. Ah, que interessante isso, né? É porque ele já sabe que é um bom investimento, né? Ele Entende sabe que é a um bom investimento, já sabe como gerir o processo, né? Que nada, não é complexo, é você seguir. E outra coisa muito importante, quando você arremata uma lotérica da Caixa, você tem o direito de 20 anos de ser o permissionário daquela casa lotérica, sim. prorrogados por mais 20 anos. Então, se você fizer tudo direitinho, 40 anos você está ali, ó. Você está ali como dono daquele local. Eu conheço diversos lotéricos aqui na nossa região, nenhum deles quer vender. E quando fala em vender, abre a boca. Abre a boca, assim, em valores. Porque, vamos pensar aqui, pandemia, lotérica fechou? Aqui não. Não, Pelo não. contrário, aumentou o serviço deles. Então, enquanto uns choram, outros dão risadas, né? O parecerista está perguntando se existe algum percentual de lucro estabelecido para as No, lotéricas. na própria minuta que a Caixa tem, ela coloca a porcentagem de cada serviço que você executa ali dentro. O pessoal pergunta assim, tá, eu ganhei, quanto que eu vou pagar de mensalidade para a Caixa? Você não paga nada, pelo contrário. A Caixa que te paga. Só que você paga um seguro dos equipamentos que a Caixa fornece. Que todo o layout da lotérica é fornecido pela Caixa. Então você paga um seguro desses equipamentos. Muito interessante. Gente, eu quis só perguntar para enquanto o pessoal estivesse chegando, que eu tô achando esse trabalho do Éder muito, 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 muito interessante, porque muito pouco se fala, eu acho que o Éder é o primeiro mesmo a desbravar Você esse tocou num mercado. assunto aí que é bem isso. Eu gosto de desbravar as coisas e mostrar aquilo que o pessoal não faz. Só que eu fiz algo sem pensar, Ana. Eu peguei, gravei o vídeo, participando, tendo o resultado e joguei na internet. Só que joguei como eu faço com todo o material meu, sem pensar nada, Aham. nada até financeiramente, vou falar a verdade. Só que hoje, quando você faz uma busca na internet, uma pesquisa, você encontra pessoas que informam, lendo uma cartilha, mostrando algo. Agora, ensinando como é o processo, como que se faz, como arremata, é o número um. Eu sou o número um. Pois é, isso eu achei interessantíssimo, até mesmo porque essa época de pandemia tem muita gente pensando em inovar. Então, eu achei interessantíssimo. Por isso que eu fiz questão do Éder explicar aqui brevemente. Se você tiver mais interesse nesse assunto, né, quiser expandir, ele fez diversos vídeos e está lá no YouTube dele. Mas o tema dessa noite é modo aberto e fechado. A gente sabe que depois do decreto 10.024 aí na virada do mês de outubro começou a viger esse decreto, a gente teve um novo modo de disputa, podemos dizer assim, né? A gente caiu por terra o tempo randômico lá no que seria o modo aberto, e aí hoje a gente tem o modo de disputa aberto e o modo de disputa aberto fechado. Quando a gente fala, muitas vezes, para quem está começando agora, para os licitantes iniciantes, digamos assim, o modo do que está estabelecido no edital é aberto e fechado. Ele já fica assim, meu Deus do céu, mas o que é isso? Éder, o que é o modo aberto e fechado? Aqui eu falo, pessoal, não falo baseado em leis, tá? Eu falo da nossa prática. Na Leis é com a prática. doutora Ana, leis é com a doutora Ana, e o pessoal que segue a gente aqui sabe que nem advogado eu sou. Eu atuo no segmento desde 2009, fazendo isso diariamente, participando de qualquer portal, então eu falo de prática, tá? O que é o modo aberto que eu tenho visto hoje na nossa atuação? Hoje mesmo participei no modo aberto, aberto fechado e no randômico ainda, viu, Ana? Aham. Ainda, tá? Ainda. E no da Caixa, os dois de hoje, um foi... Nossa, foi uma loucura os pregões da Caixa hoje, prorrogados, tudo no modo aberto. Modo aberto fechado, pessoal, 15 minutos ele fica num tempo aberto. Quem tem experiência do processo das licitações, ele não dá lance nessa hora, né? Na verdade, ele vai esperar um pouquinho a finalização, vou falar o que a gente faz. Ah, você está entregando o ouro. Não tem problema nenhum, é o que eu faço. Se tiver que ser para mim, vai ser. Se não se tiver que ser para você, vai ser para você. O mercado está aí aberto para todo mundo, é só fazer o certo, né? Exatamente. Então, eu pego ali, ó, o que a gente faz, a orientação minha e da equipe que a gente atua ali.
próximo dos 15 minutos a gente vai reduzir um pouco os lances. Por quê? Porque já aconteceu na fase de eminência, encerramento aleatório, que ele vai de 0 segundos a 10 minutos, a hora que ele vai virar, pum, ele encerra, porque o tempo pode encerrar. E daí quem que vai ser convocado, Ana? Vai ser convocado somente aquelas propostas que se enquadram da melhor até 10%, correto? Sim. Então, isso é o que a gente faz. No Comprasnet funciona muito bem. Agora, no Banco do Brasil, pessoal, vocês precisam ter um cuidado que como que eu sei disso? Porque eu errei, porque eu bobeei. E lá é assim, lá a gente aprende tudo praticando. Todo o meu conhecimento em licitação, em qualquer portal, eu tenho um defeito. Qual que é o defeito? Eu não pego para ler. Eu pego e vou fazer. E nesse fazer você acerta e erra. Então, tudo que eu sei até hoje foi acertos e erros. Eu não tenho muita paciência ou a sabedoria, não sei se é sabedoria que fala, de sentar e ler, que é o papel que o advogado faz muito bem. Eu tenho de fazer isso no edital. No edital, sim. A gente estuda muito o edital, porque se a gente tem o sucesso na empresa, eu gostei demais da live de hoje. Olha, pegou eu almoçando, né? Naquele horário, mas era almoço. Almoçando 6 horas da tarde. Quase 7 horas. O que que era? O que que ele disse? Que é o tal do planejamento. Aquilo que hoje se cobra no modo aberto, fechado, aberto de inclusão, a gente já trabalhava isso aí há anos. Todos os nossos clientes, todos os nossos alunos eram orientados a deixar tudo pronto. Quando terminava um pregão, Ana, o que você fazia? Só atualizava a proposta e mais nada, estava pronto. Então não tínhamos esse problema. Então isso aí, e eu questionava antes, por que não fazer diferente? E realmente aí o Comprasnet, SICAF mudou muito. Agora voltando ao Banco do Brasil. Qual é o cuidado que tem que ter no Banco do Brasil, pessoal? O que aconteceu comigo? Primeiro pregão que eu vou participar, aqui ó, eu acho que eu não lembro o nome do professor hoje lá, do Gestão Licitação. Leonardo. Mas ó, parabéns. Agora uma coisa, Leonardo, os pregoeiros precisam cobrar esses amadores que entram ali para bagunçar o certame. A gente que participa diariamente de pregão, o Rafael está aí também, é loucura o que a gente está vendo. A gente tem total consciência dos valores, por quê? Porque eu atuo para a indústria. Eu estou atuando para tem 2 segmentos que eu estou atuando para um dos maiores do Brasil. Então a gente sabe o preço. Aí o cara vai lá e joga abaixo do preço da indústria e o pregoeiro aceita. Isso é o pior de tudo. Então você entendeu? Não... Então tá, quer aceitar? Penaliza depois. Penaliza, porque isso atrapalha o nosso trabalho. Que tem aí, ó, a gente está há 11 anos trabalhando, procurando fazer sempre o certo, aí entra um amador, vai lá e joga tudo por água abaixo, né, doutora Priscila? Então, isso é muito importante. Agora, deixa eu voltar ao Banco do Brasil. Ana, hoje eu não quero ficar falando, não, porque eu falo tudo, viu? Vou segurar um pouco aqui. Sim. Outro fato importante no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, vocês têm que ficar atento no modo aberto e fechado. Por quê? Eu prefiro o aberto e fechado. Só que no Banco do Brasil, ele muda de cores. E o modo ali aberto, do iminência para o sigiloso, ele muda, se eu não me engano, de vermelho para laranjado, mas as cores são muito parecidas. E o que acontece? Eu achei, Ana, que eu estava ainda na iminência. E estou lá dando aqueles lancinhos, reduzindo um pouquinho. Sendo que eu tinha uma excelente margem para dar o lance checkmate. A hora que eu dei o último lance, que eu fui dar de novo, o sistema não aceitou. Isso aí nos primeiros que eu participei. Eu falei, mas o que aconteceu? Já estava na convocação do pregoeiro, porque o pregoeiro não convoca, não faz... Ó, hoje eu vejo assim, para mim, financeiramente, o Banco do Brasil é onde está os melhores preços sendo arrematados para o fornecedor, porque o resto virou doação. Agora é o pior site no cadastramento, ó, o Hugo. Bom, o Hugo é aluno desde 2017, né, Hugo? Agora, o Banco do Brasil é o pior deles para cadastramento. Teve uma mudança que está para acontecer, eu não sei se já aconteceu, por quê? Eu compartilho aquilo que eu faço diariamente. E por incrível que pareça, tem quase 2 semanas que eu não cadastro pregão no Banco do Brasil. Até porque eu participei de um pregão a semana passada, mas eu já tinha cadastrado na semana anterior. E um aluno... E como que eu fiquei sabendo que mudou? Isso que é bom você ter alunos, né? O Cleiton, que é aluno nosso lá da Alagoas, o Cleiton falou, ó, mandou um print da tela, onde o print da tela coloca, que é 4 mega agora, eu acho que é alguma coisa assim. Então, com essa mudança,
vai nos favorecer e ajudar no cadastramento. E outra coisa que eu achei muito legal que está acontecendo no Banco do Brasil, Ana, o SICAF se pede para o Comprasnet, correto? Sim. Mas se você tem eu acho que de meados do ano passado para cá que eu tenho visto, se eu tiver errado alguém pode corrigir aí, que a gente nunca é o dono da verdade, sempre está aprendendo, o Banco do Brasil, o Licitações E do Banco do Brasil e o portal do Caixa estão pedindo que tenha o SICAF. Então, olha que legal. Se você tem o SICAF, exatamente aqueles documentos que você tem no SICAF, você não vai precisar anexar. Porque no Banco do Brasil, vamos supor, tem lá, igual eu cadastrei um pregão da Priscila de 131 itens, tá? Uhum. Em cada item, eu tive que incluir, eu não me lembro se é 26 ou 56 documentos em cada item. Olha, eu falei, eu não sei se eu matava a Priscila, porque os clientes da Priscila chegam de última hora, né? A Priscila tá aí. Ou eu não aguentava de dor no braço, porque eu fui cadastrar à noite e fui pegando no dia de manhã. E depois o que aconteceu, Ana? Pior de tudo, abriram 10 itens, deu problema no site do Banco do Brasil, tá tendo muito problema com essas mudanças, pelo menos aconteceu com a gente. E eles fracassaram o pregão e fizeram o pregão no portal no portal de compras públicas. Mudaram o portal. A Priscila aí. Então, assim, essas coisas acontecem em quem está no campo de batalha. Agora, quem não faz, não acontece. Fazer o quê? Então, pode falar, né? O que muda, então, para o Comprasnet no aberto fechado? O aberto e o aberto fechado, para você cadastrar a proposta, é igual, não muda nada, tá? Mas por que a gente fala isso? Porque essas lives nossas, geralmente a gente pega o tema de questionamento de nossa audiência, não é? Uhum. E a nossa audiência, ela fala assim, a minha, Éder, como que eu cadastro pregão no modo aberto? Éder, como que eu cadastro pregão no modo aberto fechado? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. O que muda vai ser o portal, mais nada. Mas no Comprasnet, como que é esse anexar o documento? Você vai anexar um arquivo zipado com toda a documentação de habilitação na parte de habilitação e a proposta, por ser um documento único, ela pode ser no PDF. É o que a gente faz, exatamente. No Banco do Brasil, no modo aberto ou aberto fechado, como que eu vou incluir essa documentação? Eu vou incluir a documentação, lá é 1 a 1 com o tamanho que era antes, se não me engano é 500 megabytes, tá? Não sei como que fala, ou 1000, eu não lembro exatamente. Então eu tinha que o quê? É 500, porque quando dava 1000, eu acho que ele não aceitava isso mesmo. Então eu tinha que ir lá no iLog PDF, comprimir o arquivo, aí o cliente me mandava um balanço bem grande. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir no iLog PDF, picotar esse balanço e incluir. Então, assim, é coisa de louco que acontece. Tem que gostar e ter muita resistência. A Priscila colocou KB. É verdade. A Priscila estava fera nisso aí, porque os clientes da Priscila, assim, é tudo 100, 200 itens, né? Hoje me deixaram uma mensagem no meu YouTube falando assim, eu tenho um pregão para cadastrar no Banco do Brasil de 300 itens. Eu falei, meu Deus do céu. Tá, ele vai ficar umas 3, 4 horas para cadastrar esse pregão. Nossa. E chegou na hora da rodada de lances. Então, eu vou ter 15 minutos no modo aberto, onde, teoricamente, o pessoal não dá muito lance, né? Mas quando vai chegando no final dos 15 minutos, você começa a ofertar lances melhores, porque ele vai pegar aqueles licitantes que estão ali até 10% dentro do valor da menor proposta, né? 10% maior relativo ao primeiro, não é isso? Sim. E aí eles vão para outra sala. Nessa outra sala de lances, digamos assim, quem não entrou não vê, né? Não, é assim, ó. Ele vai aparecer para mim assim, o cronômetro, né? E o que eu acho muito ruim do Banco do Brasil, que o Comprasnet, ele aparece o cronômetro e você pode confiar no cronômetro. Banco do Brasil, pessoal, se alguém sabe outro meio aqui, até me mostra, mas eu não vejo, não atualiza, Ana. É uma loucura, é assim, você vai meio no... Eu vou dar lance, vou ver o que dá, né? Agora, quando ele vai para os 5 minutos, ele muda a cor. E as cores são muito parecidas, uma é vermelha, a outra é laranjado, quase vermelho. Aí você tem que dar aquele último lance.
deu o último lance, acabou, tá? Quem não participou, quem não foi convocado, não abre opção para ele, né? Aí você deu o lance, terminou, o pregoeiro abre para ver essa classificação. A orientação que a gente dá é o quê? É o que eu falo para os clientes que nos contratam. Ali é o checkmate. Ali é a hora de você pegar e falar assim, ó, você tem, eu tenho o hábito de pegar e falar assim, tá bom, qual que é o seu limite? Éder, meu limite é 100 mil reais nessa disputa, tá? E para aquele lance checkmate para eu arrematar mesmo, 99, não vai ganhar. É muito difícil uma redução assim, porque o que eu tenho visto, o pessoal dá uma redução bem maior. Agora, se você quer ficar bem classificado, é uma orientação que a gente dá, não fazer doação, porque ultimamente a gente tem visto muita doação. É uma palavra que não sai da minha boca, porque é o que eu vejo diariamente. Ana, nós estamos participando de muito de penitenciária para um cliente, né? E é absurdo o que a gente vê de valores sendo jogado lá embaixo. Só que, o que eu vou fazer? Eu não vou entrar nesse barco furado, porque vai dar problema para mim e para o cliente. Deu para o cliente, vai dar para mim, que eu não vou receber. Nós atuamos com porcentagem sobre o processo, né? E quando joga muito lá embaixo, o cliente também quer que reduza o valor. Não é um interesse nosso, né? Então... Deixa eu comentar, então, do pregão, dessa parte no modo, mas na caixa, apesar de ser modo aberto, Ana. Como que é na caixa esse cadastramento? Na Caixa Econômica, pessoal. Caixa Econômica você faz um pré-cadastro, e antes esse cadastro que você fazia na Caixa, você tinha que ir lá levar o documento. Agora não precisa nada disso. Se eu entrar aqui com a Ana, nunca teve acesso ao portal da Caixa. Se eu pegar os dados dela aqui, RG, CPF, comprovante de residência, eu faço o cadastro dela em 10 minutos aqui na Caixa e já faço o credenciamento do pregão. Feito isso, aí é só eu separar os documentos básicos da pessoa física, que é a nossa orientação, de preferência que tem o CICAF. Na Caixa ela não deixa assim, certeza que você tem que ter o CICAF, não está claro. Só que também não está claro que não precisa ter. Então, como o CICAF digital pessoa física é muito simples de fazer, basta um certificado, a gente já faz a validade por 1 ano. Faz esse certificado e cadastra a proposta. Proposta também, mesma coisa. Documentos, só que a Caixa ele aceita você subir em PDF os documentos de habilitação 1 a 1. Eu não faço isso, né? Eu faço zipado naquela organização, que eu até anotei aqui que o pregoeiro falou hoje, é Leonardo, né, seu Leonardo? Ana, o que ele falou que a gente faz? O que é? Eu pego lá, vou cadastrar um pregão. O pregão tem 10 itens, eu vou participar de 3 itens. O que eu coloco? Proposta comercial, item 1, 7, 9, 10. Documentos de habilitação. Pregão, proposta 1, documento de habilitação, item 1, 7, 10. Tá, coloco lá. Aí a gente tem essa organização. Por isso que nós temos sucesso lá. Agora eu vejo, o pessoal faz uma loucura. Para você ter a ideia, a live de amanhã com os alunos do curso nosso, é bem isso. É mostrar como a gente faz lá para ser fácil para o pregoeiro e para nós. Porque essa organização, ele disse tudo. Olha, ele disse algo que eu queria que a minha equipe ouvisse hoje. Que ele falou assim, eu falo isso, eu bato na tecla direto lá. O que é? Quando o pregoeiro pega um processo, que ele fala, nossa, que organização, vai ser redondinha a entrega dessa empresa. Agora, quando pega uma zona de documentação tudo errado, eu se fosse pregoeiro, eu já caía fora. Eu falo, isso aí vai me dar problema. Isso aí é verdade. A gente falou sobre isso mais cedo. Organização é fundamental mesmo. Éder, então a gente está ali na parte da disputa já no modo fechado. Fechou. Foi todo mundo para outra... Na verdade, não foi todo mundo, né? Foram selecionados para essa linha de lances. E eu queria saber, no Comprasnet, é possível que os outros licitantes que não estão na salinha de disputa do modo fechado acompanhem os lances? Ana, eu vou falar, mas eu vou falar para você, eu sou um cara que eu tô tão assim participando em vários portais que eu já confundo um pouco. E eu acredito, se o senhor Leonardo quiser falar aqui também, responder, que não tem acesso. Pelo que eu vi, eu participei hoje e ele não tem acesso. Só quem tá convocado, tá? Porque nem aparece para ele lá a opção. Ó, nem aparece a opção. Isso aconteceu, eu me lembro que aconteceu que eu falei, ué, mas cadê que não tá aparecendo mais? Aí que eu fui ver que não estava aparecendo, não o de hoje, porque eu não tinha sido convocado, olha lá, não tem acesso, é isso mesmo, só para confirmar. Você entendeu? Não tem acesso.
Agora, não é essa live. O Rafael fez a live a semana, acho que foi, vocês comentaram hoje também. Mas se você quer ver não ter problema nessa hora, em nenhum dos portais aí, é o software de lance. Porque o software ele vai ser configurado para não ter erro. Não tem, esquece aquela lorota, mimimi que o pessoal fala que vai ter vantagem. Não tem vantagem. Ele vai fazer de um jeito que você não erre. Então ele configurou lá. Só que o que funciona os robôs que eu conheço? Chegou o modo aberto e fechado, até a iminência, ele vai lá e ele dá o lance. Aí ele convocou. Aí você que dá o último lance. Mas você entendeu? Ele não erra. Porque o ser humano falha. Esse dia nós fizemos uma live, não sei se foi com você, com a Priscila. Eu falando das falhas que a gente comete. Que os outros acham, não, vocês não é. Daí o cara falou assim, mas se até o especialista comete erro, e eu falei assim, não, mas isso é normal. Quanto mais eu faço, mais eu erro. Tem semana que a gente participa de mais de 50 pregões por semana. Uhum. E assim, Ana, lá na empresa é 2, no máximo 3 que atua no pregão. E sempre eu sou o número 1. Por quê? Para eu ensinar, para eu estar falando, eu tenho que estar fazendo. Quanto mais eu faço, mais eu aprendo. Mais eu erro, mas mais eu aprendo também, mais eu acerto. Então, quando eu não consigo dar conta, aí eu chamo o Eliezer e o Márcio para me ajudar. Você entendeu? Então, a Priscila falou, eu perdi o rumo da conversa aqui. Agora é com você, Ana. Eu perdi até o que eu estava falando. E aí, quando esses licitantes eles vão para a sala fechada de disputa, tem algum segredo para poder lograr êxito? Como que funciona? Vai ter tempo randômico? Como que é nessa sala fechada? Nessa sala fechada é um cronômetro de 5 minutos. Aí o reloginho vai fazendo assim, né? Ele vai reduzindo. Nessa hora, quem nos acompanha vê que é a hora que eu ligo para... Mesmo gravando, eu às vezes libero para os alunos visualizarem, né? É a hora que eu estou falando com o cliente no WhatsApp. E aí, o que vai fazer? Só isso. Só isso não vai... nós participamos sexta-feira, pessoal. Quem acompanhou? Eu estava fazendo uma live na hora do almoço, respondendo a nossa audiência do YouTube. E daí uma das pessoas que estava assistindo falou, eu falando que eu estava correndo, porque, olha só, era meio-dia e meio, eu estava terminando a live, eu ia cadastrar o pregão, eu ia almoçar e voltar para a disputa às 12 horas. Às 12 não, às 14. E ainda por ser sexta-feira, Ana, no final da tarde, eu ainda falei assim, esse pregão não vai ter. Porque sexta-feira, às 14 horas, um pregão do MEC de 5 milhões e meio, falei, não vai ter esse pregão. Mas eu falei, eu vou fazer minha parte. Beleza. Cadastrei o pregão, aí participando da live, a moça falou assim, por que você não transmite pra gente ver? Eu falei, Comprasnet dá, né? Eu ponho minha imagem tampando as informações do cliente e transmito. E transmitimos no modo aberto e fechado. O cliente me passou um valor, e na hora que entrou para esse sigiloso de 5 minutos, eu peguei e falei para ele assim, vai reduzir alguma coisa? Não respondeu. E ele tinha passado já o limite. Falei, beleza. Joguei lá, pregão que começou em 5 milhões e meio, acabou em 1 milhão e 800, Ana. Olha só. Nossa. Pregão de publicidade lá o Joedilson entrou aqui. O Joedilson participou daquele pregão, acompanhou. O que acontece nessa disputa? A hora que terminou os 5 minutos do cronômetro, porque eu cutuco o cliente lá, e daí? Não, é isso mesmo. Só que da hora que deu os minutos, ele pegou e me mandou mensagem com valor reduzido. Ficamos em terceiro lugar. Se eu tivesse digitado o valor que ele tinha passado, a gente ia ganhar a disputa. Nossa, falta de atenção do cliente, hein? Então, mas o nosso modo de trabalhar é assim. E é uma empresa que 80% dos pregões a gente tem êxito. Eles estão comigo desde 2018. Uma empresa de publicidade. Mas o que acontece, Ana? A gente tinha um formato de passar assim, Qual que é o valor para arrematar esse pregão? Éder, é 2 milhões. Tá bom. Vai chegar no osso a 1 milhão e meio. Então eles me passavam para eu nem precisar ligar mais. Nesse pregão, para você ter uma ideia, Ana, eles me ligaram quinta-feira à noite, me passaram os documentos, na verdade não ligaram. Passaram um monte de documento no WhatsApp, eu falei assim, que esses documentos? Deixa eu ligar para ele. Rodrigo, o que é isso aqui? Do pregão de amanhã. Eu falei, que pregão de amanhã? Não, tem um pregão amanhã às 14 horas, aquele pregão que foi prorrogado. Eu falei, não estou nem sabendo disso aí, tem que avisar com antecedência. Aí, fui cadastrar. De manhã teve os pregões, não deu tempo de cadastrar. Como é no Comprasnet é bem tranquilo o cadastramento. Não tem segredo, né? Modo aberto, fechado.
Passou, fiz a live do meio-dia, terminou a live, cadastrei, e eles não tinham enviado os valores ainda. Aí fui questionando tudo, mas não é dessa forma. Por isso que eu estou falando, se tivesse tido o planejamento que a gente sempre faz, teria arrematado o pregão. Sim, com E certeza. olha só, eles são de Brasília e o MEC lá em Brasília, então eles estão do lado, Muito entendeu? menor, né? E a prestação de serviço, por mais que reduziu o valor, quem não quer um contrato de 1.800.000, tá, é um regime de preço, mas quem não quer um contrato de 1.800.000, 1.900.000 com o MEC, sendo que você está ali a 1, 2, 3 quilômetros do local, Sim, né? Você está no meio ali. Perdeu, ficou em terceiro, pode chegar neles? Pode, até porque, pode. Ana, achei muito legal que o pregoeiro, apesar que eu vejo em todos, mas eu não vejo a efetividade dessa cobrança. É o pregoeiro Aham. colocar assim, pessoal, os valores estão muito abaixo dos preços, será penalizado aqueles que não apresentarem preços exequíveis, blá, 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 toda aquela conversa, né? Mas eu vejo isso em várias mensagens. Eu acho que o pregoeiro coloca só para tirar o dele da reta. Desculpe quem é pregoeiro aqui, né? Ele coloca, vou colocar mensagem, mas depois não há essa cobrança, que eu acho que deveria haver essa cobrança, né? Aham, eu acredito também nisso que você disse. Até assim, pro licitante, ele ir consciente, né, daquilo que ele tá, da forma como ele está conduzindo a licitação, né? Então, na sua opinião, quando essa nova disputa, esse novo jeito de disputa aberto, fechado, ele contribuiu de uma certa forma para sangrar ainda mais os lances, os valores? Ou você acredita que no modo aberto é que sangra de verdade? Ó, na verdade, eu não sei. É que a gente tá fazendo ultimamente live com tanta pessoa que já tá se perdendo. Eu acho que foi com a Priscila que eu falei na live, que nós fizemos uma live muito positiva também semana passada. O modo aberto tem que mudar o nome para modo doação, Ana, porque o modo aberto E nada mais sim, é que virou uma doação. Os preços no modo aberto, se alguém me mostrar algum processo que teve preço legal, é porque caiu o sistema. Porque no modo aberto é modo doação. No modo aberto fechado, a gente consegue arrematar com preço até legal, tá? No modo aberto. Agora, no modo aberto, não, no modo aberto fechado. Porque o negócio tá feio, tá? O negócio tá feio. É, nós temos aí o BEC, a gente tem atuado muito no BEC, deixa eu só dar um print aqui. Pessoal, deixa eu lembrar vocês aqui. Printa a tela e marca eu, doutora. Marca aqui o Éder sim, oficial. marquem e repostem para a gente poder repostar vocês. Continuar fazendo mais lives de dicas, né? Diretas e retas como essa. Isso aí motiva bastante a gente a continuar fazendo esse trabalho, né, Éder? Sim, sim. Ó, voltando aqui, doutor, o modo aberto É. é o modo doação e o modo aberto é onde a gente consegue ter um preço pouco melhor, tá? Já no BEC que eu estava falando, o BEC eu acho que desde 2009, quando eu atuava no BEC, desde aquela época, ele já é nesse formato do modo aberto. E o BEC, excelente portal. Ele encerra muito rápido. Você ganhou um pregão hoje, até o final da tarde já está homologado o pregão. No dia seguinte você recebe Caramba, o contrato. Nós, com uma semana, a gente participou do pregão, arrematamos, entregamos e em menos de 30 dias recebemos. Você acredita? acredito. O Caramba, é BEC é muito excelente, difícil. só que o BEC tem um problema. O BEC é doação também, é no modo aberto. Os preços estão Hum. muito baixos, muito baixos. Então, acaba que nessa questão de ter um preço atrativo, o modo aberto é pior, né? Acaba que o modo aberto fechado fica mais interessante, é isso? Deixa eu só colocar aqui. A Cleomar colocou assim: entrei agora, minha primeira live. Ela já entra assim: como assim doação? É porque os lances é muito baixo? Ô, Cleomar, exatamente isso. O pessoal tá jogando preço tão lá embaixo que para mim é modo doação. E mais, é como a gente estava falando mais cedo na live com o professor Leonardo, né? Ele, como pregoeiro, também deu o posicionamento dele no sentido de que isso daí vai deixando de tornar interessante as licitações para quem é licitante sério. Porque o que eu vejo é que o licitante com esses valores de doação, gente, são valores extremamente baixos. Não são valores com bons descontos. São valores extremamente baixos, mais baixos do que as próprias fábricas.
Então, assim, como que isso dá certo? A conta não fecha. E o que acontece é que aí o licitante não vai entregar o produto, a administração pública vai perder o seu tempo. Então, aqui o nosso apelo, que a gente vem sempre falando, é pela penalização, né, pela responsabilização desses licitantes coelho, desses licitantes desesperados, que vem fazendo isso daí nos pregões, né? Com certeza, porque se não tiver essa cobrança, continua do mesmo jeito, né, Ana? E assim, quando eu vim para a internet lá, acho que foi final de 2016, foi os primeiros vídeos, para a internet postar, foi isso. Eu, com toda a timidez, eu falei assim, mas vem cá, se eu não começar a reclamar das coisas que eu não acho certo, não vai mudar nada. Ah, eu não vou conseguir mudar nada. Só que eu posso fazer minha parte, a Ana faz a dela. Aí todos que estão aqui, a internet deu voz para a gente expressar as coisas erradas que a gente via no processo, porque eu não tenho problema nenhum de falar o que eu vejo, como eu nunca tive, desculpa o jeito, rabo preso, né, com ninguém, com coisa errada, então eu posso falar disso aí, estou há 11 anos no mercado, agora a gente já vê de tudo, né, e agora tá aí, cada um tem o seu espaço na internet para começar a falar e trazer aquilo que o professor falou hoje. É tanta coisa errada que a gente via e tanto preço ruim que às vezes você tem uma mega de uma empresa aí que poderia estar vendendo para o governo, uma empresa séria, fala, não, ali só tem corrupto, ali os preços são doação, tem coisa errada para vender naquilo lá. E não é assim. Dá para ganhar dinheiro honestamente. Dá para ganhar. Eu faço isso há 11 anos e sempre honestamente. Você entendeu? Sim. Dá para fazer. Passei altos e baixos, nossa, passei o pão que o diabo amassou. Aí eu vejo assim, eu vejo a pessoa falar, tem aluno nosso que fala, tem 6 meses aí, 2 meses que eu não consigo nada. Eu falo, eu tô 11 anos lutando. Eu tô 11 anos, é um degrau de cada vez. Licitação não é. Quando a gente vê, tem que se espantar, pessoal. Quando você vê gente na internet, não quero aqui falar nome de ninguém, mas falar assim, que de uma hora para outra vai ficar assim, assado, é mentira. O processo tem que seguir lei. A lei tem prazos. O pregoeiro não pode. Se o pregoeiro fizer diferente, olha o que fizeram aí na pandemia. O que fizer diferente aí, vão responder. Se tem lei no Brasil e essas leis tem os advogados sérios aí, esse pessoal vai responder. E tem que pagar. E se não pagar aqui, paga lá em cima. Paga lá em cima, com certeza. Eu também acho importante falar sobre essa questão de alguns profissionais, né, venderem como ganhe dinheiro com licitação em tantos dias. Eu acho que não existe isso, tá? Quem pede a minha opinião no direct, com frequência, eu dou a minha opinião, tá? Eu não estou aqui criticando nenhum profissional, mas é porque tem coisa que não existe mesmo. A gente está falando sobre um compilado de normas que é a licitação. Tem norma para tudo quanto é coisa. Então, não existe essa questão de fazer assim, ó, mágica, não. Né? Mágica a gente faz é quando a gente já está atuando no mercado, eu já tenho uma empresa sólida, já consigo dar lances melhores, né? Já tenho um conhecimento de sistema. Então, isso daí que é a mágica, né? Que na verdade não é mágica. Grandes parcerias, porque você não consegue dar salto alto se você não tiver grandes parcerias. Exatamente. Então, essas questões precisam ser pensadas. A gente tem que pôr malícia nessas coisas que a gente vê também na internet, né? Tem gente ganhando dinheiro na internet? Tem. A licitação não parou na pandemia? Não, não parou. Não parou. Isso eu posso falar assim para vocês sem sombra de dúvidas. A gente está vendo todos os dias. O Éder está aí fazendo lives e lives. Mas a gente tem que pôr malícia em certas coisas que a gente ouve, né? Não é assim também, não é esse milagre tudo. Né? Tem uma série de questões que precisam ser verificadas e analisadas com muito carinho, com muito cuidado, né? Ô, Ana, o que eu tenho dito é assim, ó, vamos fazer uma conta básica, apesar que nós temos que responder umas perguntas, não podemos demorar muito aqui. Mas vamos fazer uma conta básica. Você pegou um edital, tá? Você leu o edital, cadastrou o pregão. Até você cadastrar, participar dessa disputa e chegar a um contrato, se você venceu essa disputa, pode por 30 a 60 dias, tá? Pode. No mínimo. Se você ganhar, tá? Se não tiver recursos, se não tiver contrarrazão, nada, se não tiver nada disso. Beleza, 60 dias. Aí você chegou, 60 dias, vai chegar uma nota de empenho, você tem mais 30 dias para entregar. Isso, vamos falar no processo rodando. Aí já deu 120 dias.
Você entregou, eles têm mais 30 dias para pagar. Geralmente o fornecedor comete falhas, joga a culpa no órgão, porque o órgão atrasa e vai falar que é o órgão. Não é, o fornecedor... Por que o fornecedor atrasa? Eu cometi esse erro. Eu contava assim, opa, emiti a nota, 30 dias vou receber. Só que às vezes a transportadora levava... Eu tive carga que eu entreguei de barco no Amazonas. Sim. Deu esses 60 dias. Então, exemplo, eu não fazia essa conta. Como eu disse, eu aprendi fazendo. Ó, aí você soma todo esse processo, deu 6 meses. Então eu falo que na licitação, se tudo rodar redondinho, antes de 6 meses você não vê dinheiro. E sem contar também que a orientação que eu dou para os meus clientes é que sempre façam desse dinheiro recebido um reinvestimento, para você trabalhar aí com fluxo de caixa. Não tem como trabalhar com órgãos públicos sem fluxo de caixa. Independentemente se você fornece produto ou serviço ou obra, não importa o que é. Você precisa ter aí um fluxo de caixa. Eu vou começar a fazer umas perguntinhas aqui, pessoal. Teve Senão alguém não que dá tempo. falou lá em cima, Éder, sobre uma questão de percentual entre lances. A questão do percentual entre lances, ela não é específica, né, do modo aberto e fechado. Ela é algo que está estabelecido no edital. Se vai ter aí a percentual, pode ser um percentual, pode ser um valor entre lances, né? Ana, eu participei de um pregão de telefonia, que era um pregão de 1 bilhão, tá? 1 bilhão, não é milhão, é bilhão de reais, que era para atender todas as agências do Banco do Brasil durante 3 anos. Lá era por porcentagem, 3,5%. E os 3,5%, dependendo o item, ele dava 50 mil de desconto no lance, tá? Em cada lance. Então, para você ver o valor. Então, vai muito. Os pregões da Caixa hoje começaram em 10 mil reais, o mínimo de 1%. Só que o site da Caixa é tão legal que ele já faz o cálculo. Então, quando você dá o lance, ele mostra assim, o seu lance, o melhor lance, e qual é o valor, mesmo com 1%, que você tem que dar acima daquele valor para arrematar. Então, tem portal que sim. O problema do lance, pessoal, que o robô não funciona com porcentagem. Ah, tá, entendi. Eu vi que eu acho que o pessoal da Lance Fácil, não sei se é o Silvano que entrou aqui, ele pode até comentar isso aí, mas o robô, quando eu lembro que algumas vezes que a gente atuou, quando a gente vai usar o software e no pregão não está falando em valor e sim em porcentagem, aí já não dá para participar. O professor Leonardo está falando aqui da penalização dos aventureiros, né? A nossa amiga lá do Venda para o Governo está dizendo que tem que penalizar, ajuda todo mundo, os outros órgãos públicos e também os licitantes. A Carol está dizendo live top, parabéns, meus amigos. A Venda para o Governo diz também que quem perde é a população como um todo. Concordo. O Gerivan está dizendo que acha que a maioria dos órgãos não punem as empresas aventureiras. Gerivan, eu tenho percebido isso também, como assessorando as empresas, né, Éder? E tenho ficado bastante irritada com essa questão. E eu estou até, Éder, agora colocando a seguinte questão nos meus recursos e nas minhas manifestações. Se o pregoeiro não penalizar, se ele não for atrás, ele que vai ser penalizado por meio de um PAD. Eu tenho acrescentado isso aí nos meus documentos, tá? O Siqueira disse que essa questão sobre gestão. O Pedro disse que estão vendendo máscaras valores de caridade, mesmo e os pregoeiros não pedem amostra. Quem trabalha direitinho acaba sendo prejudicado. Eu acho que vai gerando, Éder, um desinteresse, né? Vou dar um exemplo que aconteceu. Nós participamos segunda-feira dessa semana em pregões de EPI, né? Eu acho que é EPI que fala, de um cliente que a gente atende aqui. Ele tem vários produtos. Eu nunca tinha visto isso, um pregão do Comprasnet de EPI com 96 concorrentes. O máximo que eu tinha visto, Ana, era até 50, tá? Mas agora, quando você participa... E olha só, não foi no BLL, não, foi no Comprasnet mesmo. Foi no Comprasnet. E a hora que a gente viu, eu falei, não acredito, 96 participantes. Aí você imagina, no modo aberto, o que aconteceu, né?
Suicídio. Doação, doação, doação. Nós ficamos lá atrás. Não sei, quando o pregão é assim, Ana, eu já não vou nem acompanhar. Porque começa uma briga e eu não vou perder meu tempo num pregão desse. Então a gente Sim. já cai fora e só observa depois. Por quê? Não tem preço para ganhar, vira uma briga. E vou falar uma coisa para você. Se fosse em outro portal que dá a possibilidade de escrever no chat, que o Comprasnet não dá, você precisa ver o que esse pessoal escreve no chat. Ah, a venda para o governo está dizendo que eu tenho um contrato que faz mais de 100 dias e até agora não teve autorização de compra ainda. Faz parte, não é todo do dia para a noite, não. O parecerista É. está dizendo, Éder, fala um pouco da etapa fechada, deserta e fracassada. Como Ó, temos Ana, que agir? pode, por incrível que pareça, eu não posso falar disso, sabe por quê? Nunca aconteceu comigo. Então não tem como que eu falo. Nunca aconteceu. Eu gosto de falar se acontecer, mas nunca nós tivemos um problema desses pregões de clientes de ser fracassado e nem deserto. O que acontece é assim, prorrogado, isso é comum. Os da Caixa, principalmente, são. A maioria desses pregões de lotéricas nunca começam no dia, tá? Nunca. Aham. Agora, a parte de fracassado, que eu me lembro, nenhum, e nem qual que é o deserto, né? Deserto. Não me lembro de ter. Apesar que, para mim, não ia. Se eu cadastrei, não ia dar deserto, né? Ia ter pelo menos um Aham. cadastrado. Então, no eletrônico, eu não sei como que funciona essa parte. Eu também não consegui visualizar aqui, pensei aqui, mas não consegui visualizar não dessa forma. A nossa amiga Venda para o Governo faz uma live orientando como instruir o processo para possíveis penalizações. Eu já fiz várias lives aqui sobre processo de penalização, como fazer para se defender, para evitar. Se você me chamar no direct, eu posso encaminhar para vocês algumas lives que eu tenho já salvo aqui, né, sobre essa questão. O professor disse que tem um acórdão do TCU que exige essa abertura, né, de processo para apuração. Só que a gente tem que começar a exigir desses pregoeiros que fingem aí demência e não colocam a coisa para acontecer, viu? A Priscila disse: abrir processo não é sair penalizando, só enfatizar que cabe ampla defesa e contraditório, porque já vi cada absurdo. Nossa, eu também já vi muito absurdo, Éder. Eu já vi penalização sem contraditório ampla defesa, sem nenhum tipo de defesa da empresa, enfim, eu já vi penalização que vai assim no nível extremo, do tipo, a qualificação técnica da empresa não atendia, aí ela foi inabilitada e punida. Então, assim, ela apresentou o atestado eles não aceitaram e ainda por cima penalizaram essa Nós empresa. tivemos um caso com a doutora Priscila, até que fez a defesa, que foi mais ou menos assim. Foi apresentado o atestado, mas não 100% como pedia no edital, e o cliente estava ciente, porque eu falei, ó, não atende, nós lá tínhamos, o pessoal tinha visto, mas é um cliente falando, vamos entrar. E um pregão da ABIN, Agência Sabe? Brasileira do quê? E a De ABIN entrou com inteligência. processo, que disse que estava atrapalhando o certame. Aí a doutora Priscila entrou nesse caso aí, e a penalização de um ano, 2 anos, não sei, conseguimos reduzir para a doutora para um mês só. Mas assim, e eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem o que eu não estou vendo, que eu até já comentei aqui várias vezes, é a penalização por processo, por proposta inexequível seguida de ausência de documentação. Então, vamos supor, eu tenho um processo aí que eu oferto um valor extremamente baixo mesmo. Quando vai abrir documentação, não tem um documento lá. Não tem um Então, aí. documento. Então, assim, isso eu tenho visto, tá? Com muita frequência. Então, eu acho que esse caso aí não tem como, gente, tem que penalizar. Que é a proposta inexequível, ou seja, ele entrou mesmo só para dar lance, só para fazer a proposta cair, e quando foi abrir documento de habilitação, não tem documento de habilitação. Isso aí, para mim, é esculachado mesmo. Tá na cara que tentaram fazer aí um conluio para poder o lance, né, eliminar outras empresas da
da rodada da sala fechada dos lances, né? Então é isso aí. As perguntas acabaram. Se vocês tiverem mais perguntas, Éder, tem mais alguma dica que você pode dar para esse pessoal que vai enfrentar o modo aberto, fechado? Não, a dica não é nem dica agora. Eu falo assim, ó, o pessoal hoje tem na internet diversos vídeos meu e de diversos outros ensinando a atuar até nesse formato aí de disputa. É Aham. atenção e outra coisa que eu tenho dito. Pessoal, precisa se especializar. E como você se especializa? No dia a dia é tão corrido, eu falo, nós também, eu, doutora Ana, nós estamos para conversar e não consegue conversar de tão corrido que está para os dois. Tem aí, nós temos o nós estamos fazendo aí, né, Ana, não sei se a Uma Ana quer falar melhor surpresa aí, uma surpresa para vocês, para o mês de incrível. agosto, onde vai, com certeza, ajudar vocês nessa hora difícil, que é essa parte, a gente fala, o empresário é muito solitário nessa hora, porque eu vejo assim, ó, tudo que eu aprendi, eu quebrei a cabeça, errei, não tinha quem ligar. Você faz e é você e Deus. Hoje não precisa disso. Hoje tem a gente que já passou por tudo isso aí há muito tempo fazendo, que pode auxiliar em encurtar esses caminhos. Não é encurtar e ficar rico do dia para a noite. Não. É Não, seguir não. o caminho correto. E se ficar, cai. E se ficar, cai, porque é um degrau de cada vez, né? Pode falar aí, doutora. É seguir o caminho correto, né? Então, a gente está fazendo aí, hoje, antes dessa live, a gente fez uma reunião, a gente está preparando um conteúdo incrível para vocês, relacionado a esses empresários que estão aí ainda perdidos com relação a licitações eletrônicas, porque tem crescido muito o número de licitações eletrônicas, tanto em município, em estados, né, em órgãos federais, e eu acho que a pandemia ela acelerou esse processo nessa vinda das empresas para as licitações eletrônicas, já que muitas tiveram que fechar suas portas, mas aquelas que tinham conhecimento para colocar em jogo aí os seus produtos, os seus serviços, colocaram tudo isso em jogo nas licitações eletrônicas no período da pandemia e não teve tanto prejuízo. A gente sabe disso, porque a gente fala isso com muita segurança, porque a gente vê isso. E a gente vê isso nos clientes que a gente assessora, nos clientes da Priscila, que é minha amiga, dos clientes do Éder. Então, assim, a gente conversa entre a gente não tá falando nada assim, promessinha furada, não. Tá? Isso daí são coisas que a gente vê, que a gente é palpável, tá? A gente só não cita nomes porque eu acho que é um pouco antiético ficar citando nomes dos clientes. Porém, eu até acabo citando alguns casos, mas não conto o nome do santo. Então é isso, a gente já está caminhando para o final. A dica final que o Éder deu é no sentido de que nada melhor que a prática. E a gente pode aprender com a prática dos outros. Porque eu até já dei essa dica aqui. Ah, Ana, como que eu começo? Pegando a experiência de quem já tem. Como? Tem um monte de gente querendo vender a sua experiência. A gente dá a E nossa tem experiência. gratuito, A gente gratuito. dá a nossa experiência aqui nas lives e nos vídeos, né? E de uma forma mais personalizada e mais apurada, tem os cursos, as mentorias, tem muita gente bacana por aí. Então, assim, o recado final do modo de disputa aberto e fechado é esse. É praticar e a questão é esperar que essa surpresa vai vir, mas é só em agosto. Éder, sua última palavrinha? Pessoal, ó, não se esqueça então de se inscrever nas nossas mídias sociais. Eu e a doutora Ana, pelo menos 2 vezes por semana, nós estamos nos encontrando aí fazendo live no canal do YouTube e no Instagram. E eu tenho lá respondido à audiência que deixa as dúvidas no YouTube. Todo dia, meio-dia, entre o meio-dia e 1h30, é o horário que dá ali. Eu respondo o pessoal. E aí, se acompanhar nas mídias sociais e precisando de alguma coisa, é só nos enviar uma mensagem. Éder, muito obrigada mais uma vez. Vai descansar, que senão você vai ficar surtado. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente aqui, a Priscila, o Joedilson, o professor Leonardo, a nossa amiga do Vendas para o Governo, o Alisson, o Rômulo, o Mesquita, Siqueira, o Ivan, o Siqueira, o Parecerista, a Deb, o Pedro, a Lucilene. Gente, muito obrigada, a Nayane, muito obrigada pela participação de vocês. É importantíssimo. Printa aqui
que a gente sempre vai estar fazendo mais lives como essa. Eu vou salvar essa aqui para vocês, tá? E qualquer sugestão de conteúdo para as nossas próximas lives, deixa aqui pra gente, tá? Um beijo e até a próxima!